TV Aberta São Paulo, Quality by Maracedo, nós estamos aqui, gente, no consultório de um querido, além de um profissional incrível, um amigo que reside aqui, ó, aqui, faz parte do meu lado esquerdo, o professor Dr. Rubens Campos Filho, dos grandes psiquiatras que nós temos, eu não digo só aqui no Brasil, não, no exterior também, com certeza. E é uma honra muito grande, porque o Dr. Rubens, eu posso falar, e serve até de testemunhal, antes dele falar. Ele cuidou do meu finado marido, Hélio Souto, né? Que fez, nossa, quase 40 novelas da Rede Globo, Manchete, TV Tupi, Record, enfim. Eu digo que ele é uma pessoa que, assim, ele não é só um grande psiquiatra. Ele consegue penetrar na alma das pessoas e tirar realmente aquilo que está nos machucando. Doutor Rubens, eu devo você, olha, muito, muito. É impagável. Impagável. Aquele cara gozado também. Tudo bem, vamos Totalmente, lá. Vamos lá, tudo totalmente. bem. Eu acho que o assunto mais do momento, né, que procuram, eu acredito, o seu consultório, é mais a depressão, não é não? Seria uma das pontas do grande gerador de confusão, que foi o Covid. Uma coisa triste, uma coisa danosa para o mundo todo, não foi só para o Brasil, para o mundo todo. E que as pessoas vêm reagindo de formas diferentes. Alguns têm depressão, outros têm ansiedade, outros têm estresse pós-traumático, síndrome de burnout, enfim, são tantas as nomenclaturas psiquiátricas que dá para se colocar, vindas pós-aumento de casos pós-Covid. O Covid mexeu muito. O Covid mexeu com todas as pessoas. Aqueles que tiveram em suas casas, pessoas com Covid, aqueles que não tiveram, e também aqueles que tiveram e ficaram bons. Todos foram mexidos com esta doença, porque ela veio muito rápida. Então, quando começou, ninguém sabia o que estava acontecendo. Só isso já gera um impacto muito grande nas pessoas, nos vizinhos, no tio, na tia, em todo mundo. Quer dizer, está com uma febre. Aí dá febre, não está respirando, cortaram a perna. É tudo muito rápido. Então, as situações todas que ocorreram na Covid, eu acho até que eu, particularmente, esperava um mundo mais urbano, mais tranquilo e mais sereno. E qual a minha surpresa quando eu vi um mundo mais acirrado, as pessoas com mais raiva, as pessoas com briga, aceleradas, todo mundo querendo sair, não sei para onde as pessoas querem ir, guerra, tudo, não pós-Covid. Quer dizer, nós fomos derrotados, eu digo derrotados, já passou, mas fomos. Nós fomos derrotados por um bichinho microscópico. E aí as pessoas querem se mostrar na frente das outras do tamanho que elas são. Que tamanho? Não existe tamanho. Eu acho que tem que existir muita tranquilidade, tem que existir, se alguém notar na família, alguém mais triste, alguém mais derrubando os móveis, alguém colocando tudo num lugarzinho só e brigando, se mexem, leva para um profissional. Isso é muito sério, porque isso para crescer e ir para o que existe basicamente depois do Covid, que chama-se sintomas negativos, é um pulo. E é muito difícil de tirar. Hoje as pessoas estão grudando no pescoço uma da outra por nada. Eu percebo muito isso no métier que eu vivo, né, de eventos, de lançamentos. Então as pessoas, elas realmente se tornaram mais egoístas. E eu pensei que pós-Covid, por tudo que nós passamos, por tudo que realmente... Olha, foi uma coisa assim avassaladora. E, no entanto, as pessoas estão cada vez mais desejando poder para amassar, para acabar, aniquilar o outro. Eu acho que
ao invés de termos mais empatia, mais respeito? Ou eu estou equivocada, doutor Rubens? Equivocada pela sua impressão, não, que é a minha. Mas acontece o seguinte, as pessoas entram tanto nessa dança que acabam adoecendo. E nessa dor da doença, elas começam a ficar menores do que eram antes. Quer dizer, toda essa avalanche de coisas malucas que a gente vê, não é para existir. O ser humano, ele foi criado e cresceu e ficou vivo desde o tempo lá de trás dos animais grandões e tudo mais, porque ele aprendeu a viver socialmente. Ele aprendeu a amar aquele que era igual a ele, o seu semelhante. Ele aprendeu a defender os filhos, ele aprendeu a defender as pessoas que conviviam em suas tribos. Quer dizer, assim o mundo foi formando, tomando um jeito e chegamos até hoje. Ora, o que diferencia? Eu acredito muito que o ser humano ficou muito inteligente. Será? Ele ficou muito inteligente dessa burrice da inteligência, é que ele não tem mais urbanidade. Nenhuma. Eu não vejo nada, nenhuma. Ele vai se acabando. E as pessoas que estão sobrevivendo, por incrível que pareça, numa boa, são as pessoas melhores. São as pessoas que se dão mais. Mais afetivas. Mais afetivas, exatamente, que não tem só a inteligência. Porque todo mundo fica impressionado com a inteligência artificial do computador. Mas eu acho que isso é maravilhoso, tudo bem. Só que é uma coisa. Só que a inteligência artificial não tem amor. A inteligência artificial não tem carinho. Não tem urbanidade. Eles estão falando que vai ter. Não vai ter. Como? Não Impossível. Não tem jeito. Isso é um aglomerado, uma coisa que eles põem. Eu acho bacana. Eu acho que vai ajudar muito, mas se a gente for analisar, nunca vai superar um ser humano com sentimentos, né? Porque tem coisas que quem tem realmente afetividade, quem tem amor, quem tem respeito, quem tem empatia, é impossível, às vezes, de minimizar determinadas situações. Não é verdade? Sombra de dúvida nenhuma, tudo, a pessoa é valente até que acontece com ela. E você pode ver em todos os ramos da sociedade, todos, lá de cima até lá embaixo. Se você quiser o lá embaixo ficar lá em cima, você que escolhe. Mas todos os ramos, a pessoa é marruda, ela faz, acontece, até que acontece alguma coisa contra ela. Aí ela fica mansinha, ela fica calma. Eu costumo sempre, para explicar isso mais fácil, uma situação que é a seguinte: quando a polícia chega num ladrão e prende ele, fala assim: perdeu, ou o contrário, quer dizer, perdeu e o cara desmonta. Quer dizer, se ele tivesse dentro dele todas as funções psicológicas funcionando, que vai desde o afetivo básico até a inteligência, ele teria outra forma, não chegaríamos a isso. Sim, com certeza. Não chegaríamos à Cracolândia, não chegaríamos à Ucrânia versus Rússia, vice-versa, não chegaríamos às guerras da África, há um monte de coisa, criança passando fome aqui, índio desnutrido, criança morrendo, quer dizer, é muita baderna para um mundo que perdeu trilhões. E, principalmente, né, no nosso país, a situação que nós vemos, o que nós estamos passando, o que nós temos engolido, o que nós temos permitido de abaixar a cabeça para determinadas situações que são nítidas, são claras, são absurdas. E a gente estamos sem ação. A nossa nação no todo, se a gente parar para pensar, que caos é esse? Então, eu acho que realmente, se não tiver grandes profissionais, que a família leve, que a família busque esse auxílio, essa ajuda, e que você, eu estou falando com você, que sente aí, às vezes, a angústia, o medo de dirigir, de sair, de enfrentar determinadas situações. A gente tem que encarar, a gente tem que ter força, mas, para isso, nós temos que ter também a coragem de buscar um profissional que possa nos ajudar. Ele vai verificar o que é necessário, sabe, para a nossa ansiedade, para os nossos medos, para os nossos temores. Sim, dentro dessa colocação toda, uma das coisas que
mais cresceu foi a ansiedade e o pânico. É o que mais cresceu, e basicamente. Mas é uma coisa maluca, a pessoa está dentro do metrô, e não é só em São Paulo, é em Nova York, na Índia, no México, no mundo inteiro. A pessoa, de repente, ela paralisa, ela se sente sem condições de fazer nada. A única condição que ela tem ou é de desmaiar, ou é de sair correndo, ou é de gritar. Quer dizer, fica um ser desumano, não fica humano, né? Porque começa a ter reações só irracionais. É impressionante, porque isso aumentou muito depois do Covid. Eu gosto de colocar o Covid, porque eu sou do século passado, eu sou do pré-Covid, eu sou do pós-Covid. Quer dizer, é bom colocar essas coisas para também os jovens saberem que não são só eles que estão sentindo, porque os jovens estão pagando um pato, porque seus pais não estão como eram, eles mudam. Seus professores estão sofrendo também. Não existe mais aquele professor que vai dar aula feliz, ele vai dar aula com medo. Sim. Ele vai, tudo é culpa dele, sei lá, é uma confusão, é muito grande essa confusão. Eu acho que vai ter que se sentar, se ver direitinho cada uma dessas coisas para se organizar. Enquanto isso não acontece, cada um que sentir em si, nos seus próximos e etc., qualquer dessa situação, deve procurar um profissional. Além do Elião, né, ter sido seu paciente, hoje eu também sou sua paciente, devido à minha ansiedade. Quem aí me acompanha há 20 anos, né, sabe o quanto eu sou ansiosa. É uma vida corrida, é uma vida que a gente realmente quer se doar para as pessoas. Pelo menos eu tenho esse sentimento. Se eu não posso ajudar, eu fico buscando, eu não sei de que forma. Porque, assim, a vida não tem sentido se for uma vida seca só para olhar para o umbigo de cada um de nós, né? Eu acho que isso não é vida, me perdoa. Porque aqui é uma passagem, doutor Rubens, daqui a pouco a gente não sabe se vai levantar dessa cadeira, não é verdade? Deus não avisa a hora. Eu não sei a hora, mas existem coisas que eu acho muito interessantes. Não existem só a doação do outro, nós temos coisas que a nossa própria comunidade governamental oferece, não importa o governo que seja, devo dizer isso. Sim. Chama-se SUS. Nós temos um dos SUS mais bem organizados do mundo. E aí, o que acontece? As pessoas não dão bola, os próprios governos vão detonando o SUS, e o SUS vai caminhando, e o SUS está crescendo de novo. Como está crescendo? Bom, está crescendo porque ele vive daquilo que ele doa, que é o seu conhecimento, a sua vontade, para aquelas pessoas que ou estão grávidas, ou estão com pneumonia, ou estão com sífilis. Não é só da minha profissão que eu estou falando. Não, de todas as áreas, de todas as especialidades. E eu posso dizer isso, doutor Rubens. Eu tenho um convênio muito bom. Mas, assim, meu filho ainda pergunta, mas por que você ainda vai no SUS? Tal? Eu falei, eu vou, porque, assim, eu tenho grandes amigos, primeiro, profissionais. Segundo, a minha insulina, eu sou diabética, recebo... Gente, eu vejo tanta gente, às vezes, maltratando ali o pessoal da recepção, sabe? Porque eu pago teus... Gente, eles estão ali com todo amor, com todo carinho, mas também eles têm dor de dente, dor de barriga. A educação que nós levamos, olha, por gentileza, hoje é dia, dá para me marcar uma consulta. Então, eu acho que a gente tem que realmente elogiar o SUS. Quem fala, não, porque eu estou aceitando. Tem coisas que realmente tem gente esperando algum exame há mais de um ano, há mais de 6 meses. Mas, assim, de maneira geral, o clínico geral, outras especialidades que eu conheço são fantásticos. Então, assim, vamos respeitar um pouco mais, né, o que nós temos de bom, ao invés de nós ficarmos pisando em cima. É uma frase, eu sou fã do SUS, eu vou todo dia para o SUS. Eu sou um funcionário do SUS. Adoro, trabalho há muitos anos lá, gosto muito e costumo dizer, né, os pacientes que ouvirem vão saber que eu estou falando aquilo que eu sou. Eu não sou uma pessoa calma, eu sou muito agitado. Mas essa agitação é extremamente compreendida, tanto pelos funcionários, que eu adoro todos, e meus pacientes também,
porque para mim são todos os meus pacientes. Eu tenho que entender a dor de um lado, a dor do outro, e existe um programa dentro do SUS que chama-se Cuidando do Cuidador. Quer dizer, aqueles funcionários que estão lá também são pacientes, são cuidados pelo SUS, pelos médicos do SUS, por equipes. Nós temos grandes coisas para ser feitas e eu acredito que é por aí que nós vamos conseguir sair do que eu tinha dito anteriormente. É por aí que a gente vai ter a sinceridade de falar, puxa, como eu sou pequeno, como cresce a sífilis de novo, como cresce a tuberculose, a depressão, a ansiedade, não vou falar disso de novo. Mas, enfim, como cresce tudo, por que será? Por que será que as pessoas foram deixadas de lado? Porque tem as invasões, tem a Cracolândia, estou falando de São Paulo só. Se for falar... se for falar de Manaus, Amazônia, que os caras têm que andar de barco para chegar lá adiante com uma vacininha, e que é importante a vacina. A vacina não é bobeira, é de uma importância fundamental, porque senão o nosso time de futebol não existiria. Não existiria uma série de coisas que existem hoje já. Eu sempre falo assim, às vezes as pessoas, eu não preciso de psiquiatra, eu tenho receio de ir, imagina, só vai em psiquiatra quem é maluco, quem é doido. Gente, então eu sou louca de pedra. Eu sou uma louca de pedra que, assim, eu tenho sentimentos, eu tenho ansiedade, é óbvio, de cumprir meus compromissos, de poder ajudar as pessoas. Como eu disse, eu tenho 65 anos, mas ele está cuidando da minha ansiedade, ele está cuidando da minha depressão. O grande negócio de estudo é o seguinte, se a pessoa conseguir, que são poucos, e só, ele já está ganhando um tempo muito maior do que se outras pessoas levarem. Lógico, é muito importante existir esse apoio familiar, esse apoio de amigo, esse apoio de gente que gosta e que leva, porque isso é meio caminho andado. Chega aqui, de uma forma ou de outra, existe o acompanhamento que é medicamentoso, existe o acompanhamento psicoterápico, existe o acompanhamento social também. Quer dizer, tudo na vida vai ter um acompanhamento. Quer dizer, a psiquiatria hoje se divide em vários blocos grandes. Tem pessoas que se trata hoje de 2 anos em diante, e são os mais afortunados, que seriam os autistas, ditos tantas vezes. Quem pega um autista com 2 anos para tratar, um pai, uma mãe, o médico e tudo mais, ele vai ter um sucesso danado com esse autista. Se pegar depois mais velho, é mais difícil. Todas essas coisas, tem muito o famoso DDA, que é o déficit de atenção e de hiperatividade, que também é uma coisa que a gente só pensava que tinha em jovem, em crianças de 8 para 9 anos, depois em jovem, etc. Hoje já se sabe que muitas pessoas têm esse déficit de atenção, não conseguem prestar atenção direito nas coisas, leva muito tempo, começa a ler um livro, tem que ler outra vez, vem, vai, e hiperatividade, é o sujeito que não para, o sujeito que faz uma série de coisas, desgastando só, mas não levando essa sua colocação de força, etc., para alguma coisa que vá ajudar alguém. Quer dizer, tudo isso tem que ter o diagnóstico. Firmou-se o diagnóstico, firma-se também uma colocação, e que tem no SUS isso, existe no SUS. Quer dizer, existe uma forma de captação e de ajuda para depois também. Dentro dos consultórios, obviamente, aí nós não vamos depender de governo, nós não vamos depender de ninguém, nós vamos depender do médico, dos seus terapeutas, dos seus psicólogos e etc. Então fica mais fácil, muito mais fácil. As escolas têm que estar de olho. Muitas vezes aquele aluno que é chato, que está perturbando todo mundo, ele não é chato, coitado. Ele não se dá com ninguém. Ele por impulso, não é por afeto, nem raiva, nem nada, ele não se dá com ninguém, ele não consegue se dar com uma pessoa. Nós temos aí então 2 pontas.
do Estado, que seria vista pelo SUS e etc., até por convênios e etc., e também a outra, que é a particular. Todas elas servem. Bastam as pessoas saberem escolher como aquilo que eles querem para si ou para os seus semelhantes. Eu acho muito fantástico isso. Ao invés de ficar brigando, ao invés de ficar discutindo bobagem, etc., discute o que está no nariz. Discute aquele filho que não sai do celular no almoço, no jantar. Não sejam preguiçosos. Não deem um celular. Eu acho maravilhoso o celular, mas não deem para uma criança de 3 anos. Porque ela vai aprender a falar com o celular e não vai falar com mais ninguém. Essas coisas é importante a gente notar nessa nova era, vamos dizer assim, ou nesse novo mundo que se avizinha, para a gente não ter dentro da própria casa da gente uma pessoa que depois fica tão revoltada com a vida que acaba tirando a vida de um coleguinha, de professor e etc. Nós estamos vendo isso também. Nós estamos sentindo. Vamos ficar alertas, vamos ficar prontos para ajudar aos nossos filhos. Não gostou de quem foi primeiro? Não importa, vai em outro profissional. Chegue em um profissional que vá te dar a solução para aquele caso que você está levando. Eu estou falando uma série de casos que tem cura. Você pega, aqui eu falei antes, sífilis, você pega a tuberculose, você pega o AIDS hoje. Quer dizer, só se vai ir atrás. Vamos ver o que está acontecendo. Nós temos o Lilly, que é um laboratório, lançando um remédio para Alzheimer, que é fantástico. Procurem ver também, pode ver no celular, que tem já as notícias, para saber o que faz esse remédio. É um pulo a mais. Vamos dar o nosso pulo, que o nosso pulo, sim, não tem laboratório que vai dar. Nosso pulo é o afetivo, é o emocional, é o do amor, do carinho, do respeito. Da empatia. Sem dúvida nenhuma. Isso tem que ser. O ser humano é isso. A gente vê muitos pais, né? Muitos avós, muitos pais. A criança, quem não ama, né? A gente, meu Deus, a gente baba em cima. Só que a gente tem que ter o discernimento, porque tudo tem limites na vida. Tudo tem limites. A criança, ela só repete aquilo que ela ouve. Quando tem 10, 11 anos, aí já começa por si próprio, não é? Mostrar as unhas. Mas, assim, uma criança de 2 aninhos, 3 aninhos, 4 aninhos, 5 aninhos, ela repete aquilo que ela ouve, né? Em volta dela, e ela vai achar como aquilo é certo e vai seguir a vida dessa forma. Então, você papai, você mamãe, você vovó, você titia, todos nós, se nós realmente não falar, poxa, porque tem pai que fala, não, é normal. Além de dar limites, deixa eu procurar um profissional para saber o que está acontecendo. Não, mas vamos deixar quando a criança completar 8 anos, 10 anos, que ela muda. Não, pelo contrário. Tudo que a criança está adquirindo a partir, fica para a vida inteira. Eu atendi faz uns 15 dias uma criança que só apontava o dedo. Então, era surda. Então, até eu espantei, porque a criança realmente só apontava o dedo, patati, patatá, até que eu pus o pai e a mãe para fora e fiquei só eu com ela. Aí ela apontava, eu nem dava bola, ela apontava, eu nem dava bola. Aí veio pegar na minha mão para levar lá. Imediatamente, quer dizer, trata-se de uma sedução em cima dos pais. E os pais crentes que a criança era surda. Quer dizer, levar, se alguma coisa não tiver na direção da normalidade, existe necessidade de um profissional. Com certeza. Aí não importa quantos anos. Notou? Leva. Notou? Arruma para alguém ver, para alguém sentir, para alguém fazer teste, seja lá o que for, eu não sei, cada um vai escolher o seu caminho. E dentro desse caminho, procurar para ver. É muito bom a gente ter uma idade maior, que a gente não precisa puxar a sardinha. Não estou puxando sardinha para mim, não. Eu estou falando, procure um profissional
Real, profissional real. E que seja do gosto da família. Sim. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Então, eu digo para você, mãezinha, para você, vozinha, titia, eu digo para mim, para todos nós que temos filhos, que temos netos, que temos sobrinhos, gente, por mais que o nosso dia esteja corrido, vamos observar mais. Eu sempre trabalhei a vida inteira, estou com 65 anos. O que eu acho que cada um tem que dar o de melhor, o de melhor. A gente nunca, sabe, consegue dar totalmente, mas esses profissionais nos ajudam e muito. Ajudam demais. Então, eu recomendo, hoje a gente vai encerrar essa matéria. Dr. Rubens é dificílimo de pegar um horário com ele livre, porque ele tem todos os horários super corridos, mas eu achei que era o momento certo. Nós estamos atravessando um momento que nós precisamos ter realmente informação, conteúdo de profissionais como o Dr. Rubens de Campos Filho, nosso professor, nosso querido amigo, eu tenho certeza absoluta. Você que está nos ouvindo, dê o primeiro passo. Primeiro, nós temos que cuidar de nós, porque senão a gente não vai nem notar o que está acontecendo à nossa volta. Qualidade de vida, gente, eu falo que é isso. Psiquiatria, ela vem para nos ajudar, não é para louco. Não é para louco, saiba disso. A gente ouve muito isso, né, doutor Rubens? O meu melhor obrigado ao senhor, doutor Rubens de Campos Filho, esse professor incrível, maravilhoso, esse profissional que realmente, faz muito bem a nossa qualidade de vida. Obrigado, Mara. Obrigado.